Meus amados irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Nós estamos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar do tempo difícil que nós estamos vivendo, os desafios, os enfrentamentos do nosso cotidiano. Não obstante a todas essas situações, Deus está cuidando das nossas vidas. Ele é soberano, Ele é Senhor da história, Senhor de todas as situações, e é em cada adversidade que vem sobre nós. O Senhor, Ele tem o controle, tanto do problema quanto das nossas vidas. Por que é importante que a gente saiba disso? Porque isso vai nos tranquilizar, isso vai aquietar o nosso coração. Nós precisamos entender que nós não temos controle de nada. Nós não temos controle nem do presente momento que nós estamos vivendo, quanto mais da situação que está adiante de nós, do nosso amanhã, do nosso futuro. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem nesta vida. Mas uma coisa é certa, nós podemos sim entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. E com certeza, o Deus que controla a história, que controla todas as coisas, com certeza, Ele vai guiar as nossas vidas de tal maneira que a gente possa dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meus amados, é importante saber que Deus cuida, que o Senhor provê todas as coisas, que o Senhor nos dá segurança para caminhar, mesmo que seja em meio aos perigos, aos riscos e aos desafios que a vida nos propõe. Mas nós podemos sim contar com a proteção do Senhor. Meus amados, nesta hora eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. Gênesis, capítulo 12, do verso 10 ao verso 20, que diz assim: havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, e os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para me considerarem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, e viram-nos os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e sua mulher e a tudo o que possuía. Meus amados, nós temos aqui um texto da palavra do Senhor que nos conta a história de Abrão, quando o Senhor lhe chamou da sua terra, da sua parentela. Nós vimos aqui no contexto que Abrão, sem hesitar, ele atendeu o chamado de Deus. E ele foi para uma terra que ele não sabia qual era, mas que o Senhor lhe mostraria posteriormente. E é interessante notar que, para onde Abrão foi, para o lugar que Deus havia lhe direcionado, naquela terra, de repente sobreveio a ela uma grande fome, uma grande escassez. E Abrão, ele precisou
naquela situação, tomar decisões em sua vida. E ele resolveu ir para a terra do Egito. E nós vimos aqui o que aconteceu quando ele desceu para a terra do Egito. Ele precisou usar de alguns artifícios, de algumas artimanhas, de algumas estratégias para conseguir salvar a sua vida, a sua pele, porque a sua esposa era uma mulher de uma aparência, né, muito boa, uma mulher bela, uma mulher atraente, e com certeza naquela terra Abraão temia que ele pudesse ser morto por conta dela. E ele resolveu mentir, combinar com ela, para que ela dissesse que era apenas irmã dele, a fim de que eles pudessem escapar da fome e também de um risco de morte naquela terra. Mas o que nós queremos dizer com essa palavra? O que essa palavra ela tem a nos dizer? Qual é a lição desse texto? Primeiro, nós precisamos entender que Deus, quando Ele nos chama para lhe seguir, para lhe servir, para caminhar com Ele, Deus ele espera de nós uma disposição e uma obediência resoluta. E isso Abraão fez. Quando Deus lhe chamou, no início do capítulo 12, ele se dispôs a seguir ao Senhor. Ele não hesitou. E o Senhor espera que dentro desta caminhada com Ele, de obediência, de fidelidade à sua palavra, Ele espera de nós dependência do Senhor. Essa já é uma outra situação dentro do contexto da obediência. Porque é possível que a gente obedeça ao Senhor, fazendo as coisas que Ele manda a gente fazer, mas é possível que dentro desta obediência a gente use estratégias humanas e pessoais para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes nós podemos servir a Deus obedecendo ao chamado, mas fazendo a coisa do nosso jeito. Então é exatamente isso que nós queremos destacar dentro desse texto. Entendendo que Deus ele quer que nós o obedeçamos, que nós cumpramos com a sua palavra e com a sua vontade, mas que nós o façamos, que nós o obedeçamos de acordo com os seus critérios. Não é obedecer a Deus do nosso jeito. Fazer as coisas de Deus ou para Deus do nosso jeito. Temos que fazer as coisas de Deus e para Deus do jeito dele. E nós compreendemos dentro desse texto que Deus ele tem um plano fidedigno para nós. Esse plano ele é digno de acreditação, porque ele é um plano fiel. E dentro dessa situação, a nossa competência é simplesmente acreditar, confiar que ele fará como planejou. É desafiador, é difícil, mas somente assim é que nós poderemos ter uma vida com Deus de vitórias e não de fracassos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos no Senhor. Na caminhada com Deus, nós precisamos entender que nós iremos passar pelo deserto, nós iremos passar pelos vales, nós iremos passar pelas dificuldades, muitas adversidades, muitos problemas. Todo esse aparato de problema, de desventura, de aflições, de dor, eles fazem parte do processo de transformação do nosso caráter. Deus, ele chama para si um povo, mas ele precisa trabalhar o caráter desse povo. Ele precisa trabalhar o caráter do homem. Ele precisa santificar, ele precisa transformar, ele precisa mudar o coração do homem depois que ele chama, para que o homem lhe sirva de maneira perfeita, de maneira agradável aos seus olhos, dentro dos padrões de conformidade de Deus. E foi isso que ele fez na vida de Abraão. E a gente percebe que na caminhada de Abraão com Deus, quando ele resolveu obedecer, seguir ao Senhor, atendendo o seu chamado, ele enfrentou essas desventuras, essas aflições, esses dissabores no seu tempo.
Não é por causa da obediência que a gente vai deixar de sofrer. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus que nós não vamos passar por problemas. Nós vamos passar sim. O texto aqui é muito claro. Abraão acabou de obedecer ao Senhor. Abraão acabou de sair da sua terra e ir para uma terra que Deus havia lhe mostrado. Mas dentro desta caminhada, dentro deste ato de obediência, indo para o lugar que Deus preparou para ele lá na terra, que Deus mostrou para ele, ele começou a passar fome e passar necessidade. A terra que Deus preparou para ele teve problema, ele teve dificuldade. Ou seja, o caminho que Deus preparou para nós é um caminho desafiador. Sabe por quê? Porque Deus, ele precisa transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter. Por isso ele nos leva pelos seus caminhos, ele nos leva de acordo com os seus propósitos, com a sua vontade. Porque se nós fôssemos caminhar na vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, mas seguindo o nosso propósito, seguindo o curso do nosso coração, onde é que nós iríamos parar? Para onde nós iríamos? Com certeza, nós jamais chegaríamos ao lugar que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então é preciso que a gente entenda isso, que seguir a vontade de Deus é deixar de fazer a nossa vontade. Ir para onde Deus quer é exatamente deixar de ir para onde a gente quer ir, ou que a gente gostaria de estar. A vontade de Deus, ela é superior, ela é diferente, ela é completamente oposta à nossa vontade. A vontade de Deus, ela é sempre na contramão da vontade do homem. Ou melhor dizendo, a vontade humana, ela está sempre na contramão da vontade de Deus. Porque a vontade certa é a de Deus. E Deus ele colocou isso na vida de Abraão, e Abraão precisou passar por algumas situações para que ele pudesse, de fato, ser aperfeiçoado na fé e na dependência do Senhor. Aí vem aqui algumas questões interessantes. Se Abraão estava em obediência à vontade de Deus e à sua palavra, por que na terra que Deus preparou para ele veio a fome, veio a escassez, de maneira que Abraão fosse profundamente afetado com aquela adversidade? Por que isso? Porque o que se espera é que quando a gente obedeça a Deus, que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. Por que na vida de Abraão começou a dar tudo errado? Como é que a gente entende isso? Como é que nós conseguimos compreender? Fazendo a vontade de Deus e as coisas começando a dar errado na nossa vida. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que essas situações, elas sobrevêm sobre nós como um teste de fé. Foi exatamente isso que Abraão viveu. A fé de Abraão, ela foi testada. Deus estava ali, de alguma forma, trabalhando, remodelando a vida de Abraão, a fé de Abraão e o voto de confiança que Abraão depositou no Senhor. E nós percebemos que quando começamos a fazer a vontade de Deus, que temos a disposição para fazer a vontade de Deus, nós percebemos que de repente começam a surgir obstáculos e dificuldades nas nossas vidas. Mas por que esses eventos acontecem? Por que eles vêm? Isso aconteceu na vida de Abraão e acontece na nossa vida, nós poderíamos dizer assim, entre parênteses, como se fosse um test drive das nossas declarações de amor e dependência do nosso Deus. Quando você vai numa concessionária comprar um carro novo, um carro lá que tem uma tecnologia X, um carro que oferece 1001 vantagens, e você vai testar aquele veículo. Você vai examinar, averiguar, para saber se de fato as informações que se tem daquele veículo, se de fato elas se comprovam na prática. Você vai fazer um teste. Você vai dirigir por um período para poder comprovar a eficácia da tecnologia que você está adquirindo. Então, Abraão, ele depositou a sua confiança, ele seguiu ao Senhor com disposição no coração, e ali o Senhor agora está trabalhando para que a fé de Abraão, a dependência que Abraão estava ali, de fato, depositando no Senhor, ela viesse a ser aperfeiçoada e consolidada. Isso acontece nas nossas vidas,
Se na verdade nós amamos e dependemos inteiramente do Senhor, como nós somos costumados a dizer e declarar publicamente para as pessoas que nós temos fé, que nós temos confiança, que nós estamos de fato dispostos a servir ao Senhor, em algum momento nós vamos ter que viver essa dependência. Em algum momento nós vamos ter que, na prática, demonstrar que amamos a Deus, que confiamos nele, que de fato ele é digno de toda a nossa confiança. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo muito complicado, esta pandemia que tem afetado e assolado a humanidade. E por conta disso, nós precisamos, por determinação das autoridades, ficar em casa. É necessário que a gente faça isso. Mas não é fácil, é difícil. É muito difícil, porque nós sentimos a necessidade de trabalhar. Nós temos muitas necessidades que precisam ser supridas, que precisam ser atendidas. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Parados, sem poder trabalhar, sem poder produzir. Nós precisamos esperar. E nós estamos esperando ações das autoridades para que esse problema seja resolvido. Então, com Deus, também não é diferente. Se nós esperamos alguma coisa dos homens nesse momento difícil, muito mais e verdadeiramente nós devemos esperar do Senhor nosso Deus. Esperar e confiar que Deus está cuidando das nossas vidas e que esse momento que nós estamos vivendo foi o momento que Ele preparou para que, de fato, a nossa confiança, a nossa dependência dEle, ela seja aperfeiçoada, consolidada. Como é que nós vamos depender de Deus se nós temos tudo ao nosso dispor? Como é que nós vamos acreditar que Deus nos dá o sustento, o alimento, se a minha despensa está cheia de alimentos? Se eu tenho dinheiro para comprar alimentos, se eu tenho tudo o que eu preciso, como é que eu vou acreditar que é Deus que está me dando? Fica difícil. Agora, quando tudo isso sai de cena, quando não há nada que eu possa fazer, quando, por mais que eu faça tudo, de nada vai adiantar. Aí sim, nesse momento, é que a nossa confiança, que a nossa dependência do Senhor, ela vai entrar em ação. É no momento que nós estamos completamente mobilizados, engessados pela situação, que a gente tem consciência que não pode fazer nada, mas que tem muito mais consciência de que, mesmo que a gente não possa fazer nada, a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa agir a nosso favor. Então foi mais ou menos essa situação. Na terra que Deus indicou para Abrão, nessa mesma terra ele enfrentou a fome, ele enfrentou a escassez. Por que ele enfrentou? Porque o Senhor queria lhe ensinar a dependência e a confiança inabalável no Senhor Deus. Abraão passou por essa experiência. Nós também precisamos passar por essa experiência. E dentro desse contexto, nós percebemos que Abraão, ele teve que tomar decisões. Olha só, a gente aprende, vai aprendendo, vai entendendo pela palavra que Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas e nos levando a uma vida de perfeição, a uma vida de transformação, a uma vida de conformidade com a sua vontade. Abraão tinha que aprender aqui a confiar e a depender do Senhor, e agora ele precisou também aprender a tomar decisões dentro da vontade do Senhor. E ele precisou descer para a terra do Egito, para uma outra região onde a fome não tinha assolado. E nós aqui também entendemos que em nossa jornada com Deus, nós enfrentaremos muitos obstáculos, de forma que será necessário nós tomarmos decisões. E nós precisamos tomar decisões baseadas sempre na confiança e na dependência do Senhor. Aqui Deus estava ensinando Abrão a viver conforme a vontade de Deus. Não é fácil, é muito difícil. Esse é o desafio de Deus para nós nesse tempo. Confiar, depender e decidir sob os auspícios do cuidado de Deus. Não é fácil, mas nós precisamos aprender a viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Aqui nós precisamos aprender que para manter a comunhão com Deus, nós temos que mudar sempre de postura e de costumes. E a crise vem exatamente para nos inquietar, para nos incomodar, porque aquela maneira que nós vivíamos e que nós estávamos anteriormente, uma postura de comodismo, uma maneira que não era satisfatória aos olhos do Senhor. Aí ele traz a situação, aquela situação vai lá e cutuca, aquela situação vai lá e incomoda a gente, e ali nós precisamos nos levantar, nós precisamos agora nos reorganizar, nós precisamos repensar a situação. E nesse momento, onde nós estamos ali em movimento, repensando, reorganizando, ali o Senhor trabalha para que a gente se readeque, se reorganize e se amolde ao seu padrão, à sua vontade para as nossas vidas. Portanto, nós aprendemos aqui que quando Abrão ele precisou sair daquela terra e descer para o Egito, nós aprendemos aqui que o Senhor estava tirando Abrão de uma zona de conforto. O Senhor estava levando Abrão para novas experiências, para um novo aprendizado com o Senhor. Aqui nós percebemos que Abrão estava numa escola, estava num treinamento, estava num lugar de aprendizado com Deus. E a gente viu que essa escola foi o sofrimento, foi a fome, foi a escassez, foram as adversidades, foi ter que deixar tudo para trás, deixar pai, deixar mãe, deixar família, deixar tudo. E viver o que Deus tinha para ele, viver no mundo de Deus. E meus amados, viver no mundo de Deus é difícil, não é impossível, é difícil. Mas nós precisamos aprender a viver no mundo de Deus, porque o mundo de Deus é perfeito. O mundo de Deus é incomparavelmente melhor do que esse mundo que Deus criou para nós, que nós arruinamos, que nós tornamos uma tragédia, um caos, como se pode constatar nesse tempo que nós estamos vivendo. Tanto o nosso Deus, ele é Senhor da história e da situação. E quanto a nós, nos compete apenas nos amoldar e nos conformar à sua vontade. Então, Deus é quem sabe, Deus é quem conhece, Deus é quem dita. Nós andamos dentro das diretrizes e dos parâmetros do Senhor. É preciso entender que os problemas acontecem porque nós precisamos melhorar. Mesmo que a gente esteja no lugar que Deus quer, no lugar que Deus determinou, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos mudar. Deus não simplesmente mudou Abrão de endereço, tirou da terra dos seus pais, da sua terra, e colocou numa outra região. Lá aonde Deus escolheu, aonde Deus preparou, ali Deus agora trabalhou não nas situações externas, no contexto geográfico de Abrão. Deus agora trabalhou no coração de Abrão. Era Abrão que tinha que mudar, não apenas se mudar de endereço, mas ele tinha que mudar. E tem muita gente se mudando, muda daqui para ali, muda de lá para cá, mas não muda o coração, não muda a vida. Tem pessoas que estão mudando de igreja, tem pessoas que estão procurando um pastor melhor, tem pessoas que estão procurando uma igreja melhor, tem pessoas que estão procurando um local melhor para congregar, para servir a Deus. Mas eu gostaria que você, nessa hora, ao se deparar com essa mensagem, você repensasse a sua vida, porque o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está no lugar, o problema está em você. Deus quer mudar a tua vida. Não adianta mudar o teu endereço. Não adianta mudar de emprego. Não adianta mudar de cidade. Tem pessoas que estão mudando até de família, mudando de casamento. Deixa um casamento para trás e vai em busca de um outro casamento, atrás de uma felicidade, atrás de uma conquista que ela nunca vai conseguir, que ela nunca vai alcançar. Sabe por quê? Porque a principal mudança, que é a sua vida e o seu coração, ela não está disposta a empreender, ela não está disposta a abraçar. Portanto, Deus aqui agora, ele vai trabalhar a vida do Abrão, ele vai trabalhar o caráter do Abrão. Então, aprenda que quando os problemas vêm, Deus quer mudar o teu coração, Deus quer mudar a tua postura, Deus quer mudar o teu comportamento. E Abrão precisou tomar decisões.
Muito interessante. Nós temos que tomar decisões nesse tempo presente que nós estamos vivendo. Abrão foi para o Egito. No Egito, Abrão cometeu alguns erros. Mas eu gostaria de, antes de prosseguir aqui, trazer uma nota de esclarecimento. Na Bíblia, o Egito, em várias ocasiões posteriores, fez alusão ao mundo, ao passado de escravidão, de idolatria e etc. Aqui não necessariamente quer dizer que Abrão, ao descer para o Egito, ele foi buscar soluções no mundo fora dos planos de Deus. Não, aqui o texto não está propondo isso. Haja vista que o Egito foi usado pelo Senhor para um propósito muito maior, que foi revelar a glória de Deus ao mundo antigo. A gente viu na história, certo? Na vida de Abrão, na vida dos seus filhos, na vida do povo de Israel, que o Senhor os conduziu ao Egito, porque o Senhor tinha um propósito muito maior, que era se revelar a todo mundo através do Egito. Deus fez coisas extraordinárias. O Antigo Testamento, nós vimos ali que o palco da revelação de Deus, da manifestação de Deus, ele começou na terra do Egito. Então é preciso que a gente entenda que em tudo Deus tem um propósito. Claro que, posteriormente, o Egito, ele simbolizou, passou a simbolizar o mundo de pecado, o mundo de escravidão, o mundo de idolatria. Hoje, a compreensão que nós temos do Egito, numa linguagem figurada, é exatamente o nosso passado de escravidão, o nosso passado de idolatria. Hoje nós não estamos mais no Egito, nós estamos rumando à terra prometida, nós estamos numa caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. É preciso que entenda isso. Apenas essa nota aqui, para que a gente entenda que não venha interpretar que Abrão estava aqui de uma maneira direta buscando ajuda fora dos planos de Deus. Ele precisou ir para lá, por alguma razão, ele entendeu que o Egito naquele momento era o melhor lugar para ele escapar da fome. Mas no Egito, Abrão negociou valores e princípios para salvar a sua pele. No Egito. O problema não é o Egito. O problema não é o mundo lá fora. O problema é que no mundo lá fora, no mundo qual nós estamos vivendo, nós muitas vezes estamos negociando valores para se dar bem na vida. Nós estamos negociando valores da palavra, valores que nós devemos manter, que nós devemos guardar como princípios norteadores para a nossa vida, que o Senhor estabeleceu. Então nós estamos negociando. No caso de Abrão aqui, ele negociou o seu casamento. Ele mentiu. Ele, juntamente com a sua esposa, eles conspiraram. Eles montaram uma trama para se passar naquela terra, para onde eles tinham ido, para se passar como se fossem irmãos, como se fossem pessoas que não eram casadas. Por quê? Porque, como nós já dissemos anteriormente, a Sara era uma mulher muito bonita e ela chamava a atenção das pessoas. E Abrão sabia que a mulher dele, em algum momento, ela ia chamar a atenção das pessoas, dos príncipes, dos grandes daquela terra, daquela cidade, e ele, com certeza, seria morto. E a sua esposa seria dada a outro homem. Então, para não correr risco de morrer, Abrão, ele combinou com a sua esposa para dizerem para todo mundo que eles não eram casados. E a gente viu que essa trama, que essa conspiração, essa atitude de Abrão quase lhe custou a vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a interferência de Deus, se não fosse a ação de Deus, se não fosse o plano fidedigno de Deus, como nós falamos lá no início, Deus tem um plano perfeito. O plano de Deus é perfeito. Mesmo que a gente cometa deslizes, que a gente peque, que a gente haja na nossa imperfeição, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus nos salva. O plano de Deus nos salvou. O plano de Deus nos resgatou. O plano de Deus nos arrancou das garras do maligno, das garras do pecado. O plano de Deus nos trouxe para uma vida de liberdade. Hoje nós somos livres, livres para adorar ao Senhor, livres para fazer a vontade de Deus, livres para ter uma vida plena na presença do Senhor.
Queridos, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E como cristão, nós precisamos tomar muito cuidado para não viver neste mundo divorciado de Deus. Foi o que Abraão fez. Ele criou aqui um divórcio. Ele rapidamente se divorciou da esposa, né? E foi agir como solteiro. E muitas vezes nós estamos nos divorciando de Deus, nós estamos nos divorciando da palavra, e estamos vivendo nesse mundo como se nós não tivéssemos nenhum compromisso. Mas eu quero dizer que Deus não aceita. A palavra de Deus não permite que a gente tenha uma vida descompromissada, que a gente tenha uma vida libertina, que a gente tenha uma vida divorciada dos planos de Deus. A palavra de Deus não permite. O Senhor diz na sua palavra que nós somos o quê? Seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Nós somos povo de Deus. Nós fomos comprados por bom preço. E nós precisamos glorificar a Deus. A nossa vida, o nosso corpo. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós não podemos negociar princípios, negociar os valores da palavra de Deus. Viver nesse mundo como se fosse alguém que não tivesse compromisso. Você tem compromisso. Nós temos compromisso. Deus selou no nosso coração, nos deu princípios, Deus nos deu mandamentos, Deus estabeleceu diretrizes para nós, preceitos que devem ser observados, que devem ser guardados. E nós vamos tomar muito cuidado, porque quebrar o preceito, quebrar o mandamento, isso traz sérios prejuízos. A gente já viu isso, a gente sempre vê na palavra o que aconteceu com aquelas pessoas que quebraram preceitos, que quebraram mandamentos, que negociaram valores, que se divorciaram do compromisso com a palavra de Deus, que viveram como pessoas solteiras, sem nenhum vínculo. Nós vimos aqui na situação de Abraão. Nós não podemos nos esquecer que nós somos comprometidos com o Senhor Jesus através da sua palavra e, portanto, nós devemos agir com atitudes e comportamento bíblico e não com indiferença e negligência, e assim trazer complicações ao nosso caráter e à ética bíblica que determina nossa conduta. Nós temos um padrão de conduta, nós temos uma ética que nós precisamos viver. E o Senhor aqui, ele permitiu que Abraão vivesse esse dilema, vivesse essa situação para que ele viesse a aprender. Mas isso foi muito difícil para ele. Isso quase lhe custou a vida. Por quê? Porque ele negociou princípios, ele negociou valores. E o que eu quero te dizer com essa palavra, meu amado? Não perca as rédeas da vontade de Deus para a sua vida, mesmo estando em perigo com Abraão. A dependência de Deus é a maior proteção que o homem pode ter nesse mundo cruel. A dependência de Deus é a maior proteção que o homem pode ter nesse mundo cruel. A dependência de Deus. A maior arma, a maior proteção. Confie no Senhor. Ele é digno, Ele cuida. E eu concluo essas palavras dizendo que confiar em Deus pode custar muito caro. Isso nós sabemos. Homens e mulheres da palavra de Deus que confiaram no Senhor. Muitos escaparam da morte e outros, por causa da fé e da confiança, foram martirizados. Então pode custar muito caro. Isso custou caro para Pedro, para os discípulos de Jesus, para o apóstolo Paulo, para a igreja primitiva. Isso custou muito caro. A confiança, a fidelidade deles custou muito caro, mas vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque o próprio Deus nos deu o seu Filho como fiador. Como fiador. Isso significa o que para nós? Que a nossa dívida com Deus, ela foi liquidada por Cristo. Uma dívida impagável. Uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. E Cristo foi lá e pagou essa conta. Foi lá e liquidou. E o que ele fez agora? Ele pegou o crédito e colocou no nosso nome. Por isso, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos acreditar no Senhor. Nós devemos, em todo o tempo, depender do Senhor. Porque em Cristo Jesus, nós temos crédito diante dele. Nós temos bônus diante de Deus. Nós somos o quê? Justos aos olhos de Deus, por causa do que Jesus fez por nós. Mas isso não nos isenta
de passar pela fome, pela prova, pela enfermidade, pela crise, pelos problemas, pelas adversidades, pelas consequências. Isso não nos isenta de nada. Esse mundo é um mundo de dores, de sofrimento. Sabe qual é o mundo que não tem sofrimento, nem dor, nem choro, nem lágrimas? É o mundo que Deus preparou, o céu de glória, a outra vida, a eternidade. Lá não haverá pecado, lá não haverá dores, lá não haverá choro. Lá não. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos caminhar com Deus em confiança, em obediência. E nós vamos passar por muitas dificuldades. Sabe por quê? Porque nós precisamos de um caráter transformado. Nós temos vivido divorciado de Deus. Nós temos mentido como Abraão mentiu. Nós temos enganado como Abraão enganou. Nós temos tramado como Abraão tramou. Porque nós queremos escapar, nós queremos ganhar, nós queremos nos dar bem nessa vida. Então é preciso que a gente faça algumas coisas inconvenientes. Porque esse mundo é um mundo corrupto. É um mundo maligno. O sistema maligno. Então, para que a gente se dê bem nesse mundo, é preciso que a gente também adote um tom de malignidade. E isso não é bom. Isso é terrível. Isso é comprometedor. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e limpe o nosso coração e transforme o nosso coração, o nosso caráter, a nossa postura, o nosso comportamento diante dele, porque o Senhor espera e deseja que nós sejamos seu amigo, como Abraão foi, chamado amigo de Deus. É o nosso pai espiritual na fé. Aprendeu a confiar, sofreu, teve problemas, pecou, como nós vimos aqui, negociou princípios, passou por momentos terríveis, mas ele aprendeu a confiar. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo agora, um momento que está assolando a humanidade e que, lamentavelmente, já ceifou milhares de pessoas. Eu creio que esse momento aqui vai nos ensinar a confiar mais no Senhor, a depender verdadeiramente do Senhor e a abandonar o nosso estilo de vida divorciado do Senhor. Nós temos um compromisso. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós devemos fidelidade ao Senhor. Ele vem buscar um povo separado, zeloso e de boas obras. Nós temos que tomar cuidado, endireitar as nossas vidas, endireitar o nosso coração. Nós temos que pensar os pensamentos do Senhor. Nós temos que colocar a nossa mente, o nosso pensamento no alto e deixar de pensar nessa terra, porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai passar. Aliás, está passando, porque a quebradeira está grande. A dificuldade está grande. Essa enxurrada aqui, ela vai quebrar, primeiro, o orgulho das pessoas. Ela vai quebrar o orgulho. Depois ela vai trazer a quebradeira econômica. Mas ela vai quebrar o orgulho. Nós temos que parar de achar que nós somos dono do mundo. Nós temos que parar de achar que nós somos merecedores. E nós temos que aprender, primeiramente, nos convertendo dos nossos maus caminhos. E entender que o dono da situação é o Senhor nosso Deus. Meu amado, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe a tua família. Nós estamos orando por você, crendo que Deus está agindo na tua vida. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até breve. Tudo de bom.